Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Começa luzes acesas no Allianz Parque. A vibração toma conta do campo e da arquibancada, enquanto o nome Porcão ecoa como operação de guerra. Craque Neto, com sua verve contundente, não mede palavras ao lado desse gigante alviverde. Ele rasga elogios à garra do Porcão, referência ao Palmeiras, mas também dispara alerta, a mesma torcida que reverência hoje pode, amanhã, virar ameaça. E esse impasse palpita, feroz, à beira do apito inicial. Enquanto a torcida celebra, Neto pousa o olhar além do espetáculo. Ele enfatiza a estrutura do clube, o planejamento, a qualidade técnica. Fala em equipe sólida, com resiliência forjada dentro dos muros da academia e espelhada nos treinamentos táticos, físicos, psicológicos. É por aí que o Palmeiras mostra DNA vencedor, com a base formando talentos que desembarcam direto no elenco principal com sangue nos olhos. Mas Neto não se restringe ao elogio. Ele avisa, a torcida que idólatra pode virar carrasco. A dose de amor tem que ser equilibrada. E o craque lembra que no futebol, memória se apaga fácil, uma derrota inverte aplausos em vaias. A química entre time e torcida é dialética, o apoio inflama, a cobrança pressiona. E Neto chama a torcida para não se deixar levar pela euforia nem pela frustração. Nesse momento, o Palmeiras ocupa a terceira posição no Brasileirão 2025, com 43 pontos em 20 jogos, atrás apenas de Flamengo e Cruzeiro. O Verdão coleciona 13 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, com saldo de 12 gols. A tabela está apertada, e cada rodada pode virar a chave da disputa pelo título, carga dramática que nutre o alerta de Neto. O cenário é competitivo e o Verdão precisa manter o pulso firme. O time se prepara para o próximo duelo diante do Internacional, agendado para o dia 13, no Allianz Parque. Um confronto direto em casa, pontual para acender a chama na corrida pelo topo. No jogo treino recente, o Palmeiras mostrou disposição ofensiva, com gols de Vitor Roque e Benedetti, vencendo por 3-0. A formação dinâmica e com rotatividade deixou claro que o elenco está em movimento, entre retornos de lesão e adaptações pós-mercado. Em paralelo, o time de base segue fazendo barulho. O Sub-17 avançou no Mundial de Clubes da categoria, derrotando o Sevilha por 2-1 e mantendo a invencibilidade. A equipe tem ainda atuação destacada no Paulista, goleando com folga. A linha de formação continua a alimentar o time principal com nomes que rendem elogios e seriedade tática, combustível para Neto exaltar o Porcão. Ainda assim, Neto lembra que, no fundo, é a massa que dá voz ao espetáculo. Sem o calor da arquibancada, não há festa, mas cobrando demais, se esfria o ímpeto. A torcida do Palmeiras, que tem direito a cobrar, precisa entender os ciclos, respeitar os plantéis, valorizar quem veste a camisa com suor. Neto pede urgência, mas pede equilíbrio, amor com paciência, vibração com razão. Esse é o ponto fulcral. A torcida é força motriz, empurra, incendeia, mas também pode esmagar expectativas. Neto sublinha que o respeito deve ser mútuo. O time dá alma, e o torcedor acompanha, nem muito erguido, nem jogado ao chão. A harmonia é frágil, mas poderosa, e, quando equilibrada, pode conduzir o Palmeiras ao lugar mais alto. Nesse jogo simbólico, o Palmeiras se encontra num limiar, estrutura, elenco, base e paixão convergem. A liderança está ali, tangível como o grito de gol. Mas Neto quer ver consciência, valorizar esse momento, sem esquecer que, no futebol, a montanha de hoje pode virar planície amanhã. O grito no estádio deve ser o do incentivo, não do julgamento precipitado. O Palmeiras segue sendo o time a ser batido, carregando a reputação de gigante. Mas essa posição demanda entrega total, dentro e fora do campo. Neto destaca que o elenco, sob o comando inabalável de Abel Ferreira, precisa dessa aliança com a torcida, unidade contra a adversidade, ainda mais nessa reta em que o título reservou poucas folgas. Portanto, no coração da discussão, está o amor alviverde, do técnico ao torcedor, do atleta ao presidente.
Neto bate nessa tecla. A torcida tem que torcer, ovacionar, apoiar, e lembrar que, nos momentos de turbulência, seu papel pode definir a atmosfera do clube. A paixão tem poder, e Neto não se furta em avisar, use essa força sem errar o alvo. O Palmeiras vive, hoje, um de seus momentos mais simbólicos da década. A união entre elenco, diretoria e base técnica é um reflexo da gestão que se recusou a ceder ao imediatismo e apostou em um projeto de longo prazo. A figura de Abel Ferreira se tornou a âncora dessa estabilidade. E é exatamente isso que o craque Neto valoriza ao elogiar o Porcão, a resiliência de um clube que aprendeu a resistir à pressão externa e interna, sem abrir mão da sua essência. Mas o que chamou a atenção foi o tom usado por Neto ao falar da torcida. Sem disfarçar o respeito que nutre pelo torcedor palmeirense, ele alertou: essa torcida é apaixonada, é fiel, mas cobra como poucas. O ex-jogador usou a palavra ameaça não no sentido de violência, mas de transformação emocional. A mesma arquibancada que canta em uníssono em uma vitória, pode, num tropeço, transformar o Allianz num palco de cobrança e silêncio ensurdecedor. É nesse fio tênue que o futebol se equilibra. A torcida que empurra também exige. O Palmeiras, mesmo com a campanha sólida em 2025, tem enfrentado questionamentos de parte da torcida nas redes sociais, especialmente após o empate contra o Goiás, fora de casa, na última rodada. Muitos cobraram mais intensidade, outros pediram mudanças no esquema tático. Neto, que conhece como poucos os bastidores da bola, entende que isso é parte do pacote, mas reforça: não joguem contra o próprio patrimônio. Por mais que o clube esteja bem estruturado, as redes sociais amplificam insatisfações que antes ficavam apenas nas arquibancadas. Abel Ferreira, inclusive, tem sido firme ao se referir à torcida: nos ajudem a crescer, mas nos permitam errar também. O treinador sabe que a caminhada até o topo não é linear. Há lesões, suspensões, desgaste físico e, sobretudo, a pressão constante de vencer, especialmente num clube como o Palmeiras. O elenco atual é recheado de jogadores experientes e jovens talentos. Gustavo Gomes segue como pilar defensivo. Rafael Veiga, embora com oscilações, ainda é a válvula criativa. Endrick, antes de sua ida à Europa, deixou legado e inspiração. E agora, com a chegada de nomes como Benedetti e a ascensão do jovem volante Luca da base, o time respira equilíbrio entre juventude e rodagem. Neto destacou isso com clareza: esse time é cascudo, não sente jogo grande. A atmosfera no clube é positiva, mas ninguém se ilude com facilidades. O Brasileirão de 2025 está sendo um dos mais equilibrados dos últimos anos. Além de Flamengo e Cruzeiro, que lideram momentaneamente, há também o Botafogo, o Atlético Paranaense e o Grêmio rondando o G4 com campanhas consistentes. Cada tropeço custa caro. E a torcida, na visão de Neto, deve entender essa complexidade antes de se deixar levar pela frustração momentânea. O craque da Band ainda relembrou passagens de sua carreira onde a pressão da torcida foi determinante para quedas de rendimento. Às vezes, a vaia machuca mais do que qualquer crítica de técnico. O jogador sente, mesmo que não demonstre. Segundo ele, o papel do torcedor é fundamental, mas precisa ser inteligente. O jogador que está em campo precisa de apoio. É depois do erro que ele mais precisa ouvir um grito de incentivo. Não dá para ser parceiro só na boa. Ainda sobre Abel, Neto foi direto: é o melhor treinador do Brasil, disparado. E não é difícil entender por quê. Abel não apenas impôs um padrão tático competitivo, mas também transformou o vestiário em uma fortaleza emocional. Os jogadores sabem onde pisam, o que precisam fazer e qual é a meta a cada partida. Não se trata apenas de futebol, mas de mentalidade, algo que Neto destacou como sendo o diferencial do Porcão. A conexão entre treinador e grupo é visível. Cada entrevista de Abel reflete disciplina e foco. E mesmo nas derrotas, o discurso é de aprendizado e reconstrução. É por isso que Neto se permite elogiar com tanta intensidade: é um time que sabe quem é, e onde quer chegar. O Porcão não é só apelido, é identidade, de luta, de raça, de entrega. E isso, para Neto, é o que separa os bons dos grandes. Mas se tudo isso estiver desconectado da torcida,
o castelo pode ruir. Neto faz o alerta para não deixar que críticas destrutivas minem esse elo. O futebol precisa da emoção da arquibancada, mas não da instabilidade. O Palmeiras está num ponto de maturidade raro, que pode ser decisivo para mais um título. A torcida, nesse contexto, precisa ser mais do que presença, tem que ser impulso. E a mancha verde, símbolo máximo da paixão alviverde, também foi citada por Neto. Ele disse que respeita o papel das organizadas, mas alertou: vocês têm voz, então usem para empurrar. Se forem cobrar, que seja com respeito e consciência. O ex-jogador entende o poder simbólico que a torcida tem, mas não tolera atitudes que ultrapassem os limites do que é torcer, e alerta: não destruam o que levou anos para ser construído. A responsabilidade, no fim, é coletiva. O clube oferece estrutura, o técnico oferece estratégia, o elenco entrega suor, e a torcida entrega a alma. Mas essa alma tem que ser luz, não sombra. Neto, com sua visão aguçada, deixa isso claro. O Porcão está no caminho certo, mas não pode andar sozinho. É preciso união, mesmo nas derrotas, para que as vitórias tenham ainda mais sabor. A rivalidade no futebol paulista também esquenta esse caldeirão. Com Corinthians, São Paulo e Santos todos em fases distintas, o Palmeiras surge como o mais estável. Isso atrai olhares, mas também ciúmes. Neto, corintiano declarado, não esconde isso. Mas, ao mesmo tempo, não hesita em reconhecer méritos. Se o meu Corinthians tivesse a metade da organização do Palmeiras hoje, eu tava feliz da vida. O reconhecimento vindo de um ídolo rival carrega peso. E é por isso que, ao mesmo tempo em que elogia, Neto cobra: vocês estão com tudo na mão. Só não deixem a emoção desandar o caminho. O futebol é feito de momentos, e o momento do Verdão é agora. A pergunta que fica no ar é: o torcedor vai caminhar ao lado, ou vai sabotar a travessia? Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! O Allianz Parque, mais do que um estádio, tem se tornado um símbolo da nova era do Palmeiras. Moderno, pulsante, cheio de vida e história recente, ele abriga hoje uma torcida que vive intensamente cada momento. No entanto, a intensidade que empurra o time também pode se voltar contra ele. E é exatamente nesse ponto que Neto insiste em sua análise: a torcida precisa compreender o próprio poder. Quando atua a favor, se torna arma letal, quando vira pressão sem sentido, se torna peso desnecessário. Essa linha tênue entre paixão e cobrança tem marcado o futebol brasileiro nos últimos anos. Clubes ruíram em meio a conflitos com suas torcidas. Jogadores foram vaiados ainda no aquecimento. Treinadores foram demitidos após campanhas sólidas. Neto observa tudo isso de camarote, ao olhar para o Palmeiras, enxerga um clube com todas as ferramentas para evitar esse caminho, desde que a arquibancada não esqueça de ser coração antes de ser cobrança. E o recado final de Neto soa quase como um aviso profético: o Porcão está pronto para dominar. Mas o maior inimigo pode vir de dentro, se vocês não tiverem calma. Essa frase ecoa em meio a um futebol onde a paciência virou artigo raro. A torcida palmeirense, conhecida por sua entrega e paixão incondicional, é também uma das mais exigentes do país. E essa exigência pode, às vezes, ser o que separa a glória do colapso. Não se trata de pedir silêncio ou passividade. Neto não quer uma torcida apática. Muito pelo contrário. Ele clama por uma torcida participativa, vibrante, mas também consciente. Que saiba diferenciar um erro isolado de uma crise. Que entenda que nem todo empate é fracasso. Que perceba que o futebol, como a vida, é feito de altos e baixos, e que os grandes times se forjam justamente nos momentos difíceis. Nesse exato momento da temporada, o Palmeiras entra na fase mais crítica. A Libertadores se aproxima das oitavas, o Brasileirão está na metade e a Copa do Brasil deixou marcas físicas no elenco. Os próximos jogos serão decisivos para o destino do clube em 2025. E, mais uma vez, o fator torcida será determinante, não apenas para lotar o estádio, mas para inspirar dentro de campo.
A comparação feita por Neto com a torcida do Boca Juniors não foi em vão. Ele citou a forma como La Bombonera se transforma em um caldeirão intransponível. Disse que, se a torcida do Porcão souber usar a voz como escudo e espada, o Allianz Parque pode se tornar ainda mais temido pelos adversários sul-americanos. O clima de pressão controlada, de apoio incondicional, faz a diferença entre um time bom e um time imbatível. E o Palmeiras tem todos os ingredientes para se tornar esse time imbatível. A mistura entre técnica e raça, entre experiência e juventude, entre comando e liberdade tática, faz do Verdão uma ameaça real aos demais clubes. Mas tudo isso precisa estar em harmonia. A engrenagem só gira perfeita quando cada peça cumpre seu papel, inclusive a torcida. A nova geração de palmeirenses, que cresceu vendo o time levantar taças e protagonizar campanhas históricas, precisa entender que a história também é feita de cicatrizes. Os anos de jejum, as eliminações dolorosas, os rebaixamentos do passado, tudo isso moldou o Palmeiras atual. E esquecer essas raízes pode ser perigoso. Neto aponta: quem não lembra de onde veio, não sabe para onde está indo. Por isso, o Porcão deve continuar rugindo, mas sem morder quem está do próprio lado. A força da torcida é legítima, é patrimônio do clube. Mas ela deve ser usada com sabedoria. A ameaça que Neto mencionou não é literal, é emocional, psicológica, simbólica. E o torcedor que entende isso se torna mais do que espectador, se torna parte ativa da construção de uma era vitoriosa. A temporada ainda reserva grandes desafios. Clássicos, mata-matas, decisões fora e dentro de casa. E para cada um desses momentos, o Palmeiras vai precisar do torcedor. Vai precisar daquele grito abafado, daquela batida de tambor, daquele canto que não para nem quando o placar é adverso. Vai precisar da alma do Porcão, vibrando, latente, inquebrável. Neto encerrou sua fala dizendo: se eu fosse jogador do Palmeiras hoje, eu ia para campo com orgulho. Mas também com medo, porque sei que, se eu errar, a cobrança vem pesada. E isso não pode ser assim. O cara que veste essa camisa merece respeito. Até quando erra. E esse respeito começa na arquibancada. Começa em cada palmeirense que decide torcer até o fim, mesmo quando o fim parece longe. O Palmeiras está diante de uma das maiores oportunidades da sua história moderna. A base está feita, o elenco é forte, o comando é respeitado, e a estrutura é invejável. Tudo está posto para mais um ciclo de títulos. Mas o detalhe que pode transformar o bom em lendário está nas mãos, ou melhor, nas vozes, da torcida. Essa é a mensagem que Neto quis deixar. E não há como ignorá-la. O Porcão está vivo. Está forte. Está faminto por conquistas. Mas precisa, mais do que nunca, de sua torcida como parceira, não como juíza. Que cada gol seja celebrado com amor. Que cada erro seja corrigido com paciência. Que cada aplauso seja sincero, e não condicionado ao resultado. Porque o futebol, no fundo, é feito disso: paixão, entrega, e a capacidade de seguir amando mesmo quando dói. Se o torcedor palmeirense entender isso, o futuro será ainda mais verde. Não apenas de títulos, mas de identidade. E aí, sim, o Allianz Parque vai se tornar mais do que uma casa, vai se tornar um templo. Onde não se vai apenas para assistir. Vai-se para acreditar. Vai-se para fazer parte. Vai-se para ser Palmeiras, em corpo, alma e coração. Porque o Porcão não é só time. É história viva. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.